O Ted ali. Você quer participar hoje, meu bem? A cara dele. Oi, gente, como é que vocês estão? O tema do vídeo de hoje foi uma palavra que eu pedi pra Deus pra essa semana. E é uma palavra que ele já tinha falado comigo em outro momento da minha... E é uma palavra que ele já tinha falado comigo em outro momento da minha vida, mas eu achei interessante trazer aqui pro canal, que é: nunca subestime o poder que Deus tem de mudar a sua vida, a sua realidade, qualquer situação, da noite pro dia. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá em 2016, 2017. Eu estava na faculdade, eu era bolsista, né? Eu tinha alguns benefícios ali, né? Passagem, alimentação, mas assim, não eram coisas que supriam totalmente as minhas necessidades. E assim, eu também tinha ajuda dos meus pais, né? Eu morava com os meus pais na época, mas não era suficiente pra custear tudo aquilo, todas as despesas que eu tinha. Então, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês na recepção. E assim, gente, foi um trabalho que trouxe ali um sustento no momento. Não era um trabalho muito difícil de fazer, mas me trouxe ali no momento, mas eu ficava muito sobrecarregada com aquele trabalho, sabe? Ficava muito sobrecarregada por conta do horário, porque eu tinha que estudar e trabalhar e fazer trabalhos da faculdade. E aí eu tinha também os compromissos, as coisas da igreja, e me atrapalhava bastante. Então, começou a me sufocar um pouco também. Tinha algumas coisas que não eram legais também. E aquilo começou a me sobrecarregar demais. E eu precisava sair, mas ao mesmo tempo eu não podia sair porque eu precisava da grana, do trabalho. Mas chegou um ponto que ficou tão sustentável que eu tive que sair. Só que assim, eu saí já sabendo que eu precisava trabalhar, arrumar outro trabalho. E aí eu lembro que foi uma semana que eu comecei a me movimentar, coloquei alguns currículos, mas assim, eu lembro que eu tava tão preocupada com isso que eu comecei a conversar com várias e várias pessoas sobre o assunto, né? Comecei a falar sobre isso, sobre o que eu tava sentindo, sobre os problemas que eu tava passando. Comecei a desabafar com as pessoas. Talvez de uma maneira inconsciente ali, achando que as pessoas poderiam me ajudar. E ali eu comecei a conversar com várias e várias pessoas sobre o assunto. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei tão cansada, tão exausta com aquela situação, que eu lembrei que a única pessoa que eu deveria ter conversado desde o início, eu não conversei. Não falei dos meus problemas, que era Deus. E aí eu lembro que naquela noite eu fiz uma oração assim muito sincera e muito fervorosa, né? Eu contei tudo o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. E eu comecei a contar pra Deus, comecei a falar dos meus sentimentos, e ali eu fui sentindo um alívio, fui sentindo que ele foi trazendo um alívio pra minha alma a respeito daquele assunto, e aí eu senti que eu plenamente confiei em Deus e descansei. Tem aquela palavra, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E uma vez eu ouvi uma palavra que dizia que entre a noite do choro e a manhã da alegria, um período ali que é o descanso. E eu senti que de fato eu descansei. De fato eu descansei em Deus naquela noite. E pasmem, no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, eu recebi uma ligação com uma proposta de emprego no lugar que eu queria, porque tinha um lugar específico que eu queria trabalhar, era no lugar que eu queria, no horário bom, para não atrapalhar os meus estudos. Era na área que eu queria. E Deus é um Deus de detalhes, porque até a sala que eu queria trabalhar, Deus proveu. Porque eu fui trabalhar justamente nessa sala que tinha mais demandas, eu queria muito aprender sobre aquela área, então, que é a área de edição, né? Eu fui pra ilha, era até a Ilha 12, eu fui trabalhar nessa Ilha 12, e foi, assim, um momento muito bom, que eu aprendi muito. E aí eu lembrei de uma história que tem na Bíblia, que a gente pode trazer como Deus ele pode mudar situações, né? Que é a história da viúva que foi pedir ajuda a Eliseu. Para contexto aqui, teve uma viúva que viveu na época de Eliseu e ela tinha perdido o marido recentemente. E aí ela tava com uma dívida, a família tava com uma dívida, e ela tinha 2 filhos. Ela não sabia como resolver aquele problema, era um grande problema. Imagina perder os filhos, né? E os filhos poderiam ser levados pelos credores como escravos, se ela não pagasse a dívida. Então ela vai até o profeta Eliseu. E aí, para contexto, né, as mulheres, as viúvas, as crianças e os órfãos eram as pessoas mais vulneráveis daquela sociedade, porque eles não tinham voz, né? Eles não tinham autonomia para tomar decisões sobre si. Então, eram as pessoas mais vulneráveis daquela sociedade. Então, ela vai até o profeta Eliseu e conta o que estava acontecendo, e ela pede ajuda. E aí ele pergunta, né? Ele pergunta: o que você tem em casa? E ela responde: eu não tenho nada, a não ser uma botija com azeite. Naquela época, gente, o azeite era
um bem muito valioso, né, pro mercado, porque o azeite, ele estava presente na culinária, para fazer produtos de higiene, não tinha lâmpada, né, então para acender lamparinas, então era um produto de muito valor. Mas ela, por não saber, ela não tinha essa orientação, ela não tinha esse entendimento. Então ela vai até o profeta Eliseu, e aí Eliseu fala, né, dá um conselho para ela: vá até a casa dos seus vizinhos, peça vasilhas vazias, encha essas vasilhas com azeite que você tem na sua casa, venda e depois viva do que sobrar. E aí é interessante porque aquele azeite, né, encheu as vasilhas. Ele pede também para trancar, para ela se trancar e fazer todo esse processo. E milagrosamente o azeite, ele foi se multiplicando ali, né? Ela foi colocando mais e mais azeites, ela vai, vende, e aí ela consegue pagar a dívida e consegue viver do que tinha, do resto que sobrou. E o que eu acho interessante nessa história, assim, 3 pontos que eu quero trazer para fazer um paralelo sobre o tema de hoje, sobre essa história que eu contei, que aconteceu na minha vida, e sobre a história dessa viúva, é que, primeira coisa, as vasilhas, né, gente? As vasilhas vazias. Muitas vezes a gente vai até pessoas que... Porque, assim, eu lembro que na semana que eu tava falando sobre os meus problemas para essas pessoas, elas colocavam a mão assim e não tem o que fazer. Não é porque as pessoas são más, mas às vezes elas realmente não têm a solução dos nossos problemas. Muitas vezes nós vamos até as pessoas e elas não têm uma vasilha de azeite pra nos dar. Elas estão com as suas vasilhas vazias. Então, assim, a gente precisa ir até a pessoa certa. A gente precisa procurar quem é que tem esse azeite pra trazer pra nossa vida essa resposta. A segunda questão é que a solução estava em casa o tempo todo, né? Eu imagino que ela deve ter ficado muito preocupada, deve ter batido cabeça e, quem sabe, até conversado com outras pessoas ali a respeito do assunto. Mas a solução dos problemas dela estava em casa. Tem uma palavra que diz lá em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o seu pai que te vê no secreto te recompensará. E por fim, a terceira lição que eu aprendi com essa história é que Eliseu, ela foi apresentar a ele um problema. Só que ele resolveu 2 problemas de uma vez só. Porque o primeiro problema número 1 era os filhos dela serem levados como escravos, né? Então, foi pagar a dívida ali pros credores. O problema número 2 é porque ela não tinha do que viver, ela não tinha mais marido. E eu acredito que os filhos eram crianças. Então, como que ela iria viver? Então, ela vender aquele azeite trouxe o sustento para que ela pudesse viver. E, gente, aquilo que Deus faz se multiplica e alimenta, às vezes, até pelo resto da vida, se for necessário. Vocês acreditam que eu colho frutos daquela porta que Deus abriu, aquele meu primeiro emprego? Eu colho frutos até hoje, porque aquele trabalho me trouxe conhecimento e me treinou para outras portas que se abriram, para outros trabalhos que me trouxeram sustento, que me permitiram realizar sonhos. E assim, foi como uma semente que foi plantada e foi germinando e trazendo frutos e mais frutos. Foi por causa daquela porta que se abriu. É tipo efeito borboleta, sabe? Aquela porta que se abriu me fez alcançar muito mais e mais coisas, né, que eu sonho, e me sustenta, abre portas até hoje. A mensagem que eu quero deixar: entra no seu quarto, fecha a porta e fala tudo pra Deus. Todos os problemas que você tá passando, tudo aquilo, toda situação, não há situação que Deus não possa mudar, não há nada que ele não possa mudar, literalmente não há nada que ele não possa mudar. E Deus, ele pode mover montanhas, ele pode fazer coisas na nossa vida, e a gente às vezes fica preso em situações que já passaram, né, situações que não nos pertencem mais, e Deus, ele pode trazer soluções para aquilo que a gente acha que não tem jeito. Então, assim, não se prenda a isso, conta pra Deus, fala, se abre de verdade, e principalmente fazer o que eu fiz e o que aquela viúva fez, que foram 2 coisas muito importantes, que é confiar e descansar em Deus. Porque não adianta nada, a gente entrega os nossos problemas, os nossos sonhos, a gente coloca tudo nas mãos de Deus, mas a gente fica segurando ali. E tudo que Deus quer é que a gente descanse nele, que a gente confie nele. Então, descanse e confie, e nunca, jamais subestime o poder que Deus tem de mudar qualquer situação. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Se essa mensagem chegou até você e você gostou, tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você acredite que possa se beneficiar, que possa aprender algo com isso. Um beijo e até a próxima. Gente, eu tô suando horrores aqui, ó. Não aguento mais o calor do Rio de Janeiro.